seja bem-vindo ao Tributalk, podcast que faz parte do projeto de comunicação de mídia Sescom Web TV do Sescom São Paulo. O propósito desse podcast é promover discussões aprofundadas e esclarecedoras sobre questões relacionadas ao universo tributário, com especialistas e profissionais da área pública e privada e tornar o tema de impostos mais acessível, permitindo que o nosso público fique sempre atualizado sobre as mudanças e tendências tributárias. Eu sou Antônio Carlos Santos, vice-presidente do Sescom e da Escom São Paulo, e ao meu lado, meu colega de bancada, Jorge Segete, vice-presidente financeiro do Sescom. Jorge, gostaria de começar pedindo para que você faça a sua saudação e que também apresente o nosso convidado de hoje. Obrigado, Antônio Carlos. Olá, pessoal, mais uma vez no nosso programa. Hoje é uma honra receber uma das pessoas talvez mais influentes da área do fisco, Rodrigo Keidel Espada. Rodrigo é presidente da FEBRAFIT, Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais, e também presidente da AFRESP, Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo. O Rodrigo, ele é formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos, bacharel em Direito pela Unesp, MBA em Gestão Empresarial pela FIA, além de ser palestrante, autor de vários artigos. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Jorge. Obrigado, Antônio Carlos. Falar para vocês que é um enorme prazer, então, e uma honra também representar o fisco neste relacionamento, nesse debate com os contadores, que são profissionais da maior relevância para a operacionalização do nosso sistema tributário. Então, certamente, né, essa proximidade, essa conexão entre auditores fiscais e contadores é necessário para a gente garantir a lisura, a integridade do nosso sistema tributário, mas mais do que isso, né, da operacionalização de todas as políticas públicas do nosso país. Na medida que vocês, com o relacionamento com os empresários que vocês têm, nos ajudam o Estado, fazem o trabalho na ponta da iniciativa privada, para que os recursos cheguem ao erário público. E são eles que nos permitem fazer todas as políticas públicas, trazer segurança, saúde, educação para toda a população. Tenho a plena certeza que nós não teríamos nada disso, uma sociedade civilizada sem o trabalho dos contadores. Então, nesse sentido, eu venho aqui também para parabenizar o Sescom e a Sescom pelo trabalho que vocês fazem. Eu tenho visto, né, o Antônio Carlos sempre nos debates de reforma tributária também. Estou sabendo agora que ele está na minha frente, já rodou todas as entidades aqui, todas as regionais do Estado, falando com seus filiados sobre reforma tributária. Então é um trabalho que requer muito esforço, muita dedicação e um protagonismo. Então eu quero parabenizar vocês por isso também. Obrigado, Rodrigo. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. Para a gente é muito bacana ter você aqui com a gente hoje. E antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o nosso tema principal, que hoje vai ser Comitê Gestor do IBS, eu queria que você falasse um pouquinho do Rodrigo. Quem é o Rodrigo? Qual a sua trajetória profissional? Falasse um pouquinho para a gente também da FRESP, da FEBRAFIT. Também fala um pouquinho para a gente da sua trajetória. Legal, muito obrigado. O amigo aqui, Jorge, já me apresentou meu currículo, né, a formação como engenheiro de produção, advogado não, mas bacharel em Direito, fiz um MBA na FIA, também em Gestão Empresarial, e aí dá para ver um pouco que por ter feito engenharia de produção, também ter feito Direito e ter feito um curso de Gestão Empresarial e administro uma instituição que eu vou falar daqui a pouco, que é a FRESP, que ela é relevante, e também a FEBRAFIT, me faz também me colocar no lugar um pouco dos empresários. Né? Eu sei quais são, trabalhei na iniciativa privada também, numa multinacional americana, antes de passar no concurso de auditor fiscal, mas eu sei também as agruras, as dificuldades que passa os empreendedores do nosso país. E como, né, a burocracia atravanca o desenvolvimento econômico do nosso país.
Falando um pouco do Rodrigo, eu acho que o que vale a pena falar é que eu sou o pai do Joaquim, marido da Juliana, eles moram no interior de São Paulo, e a gente fica juntos aos finais de semana e o resto do meu tempo eu tenho uma certa liberdade para me dedicar a essas instituições. Também quero falar um pouquinho da Fresp e da Febrafit. A Fresp é a Associação dos Auditores Fiscais de São Paulo, que congrega 6.000 auditores fiscais. É uma entidade relevante do ponto de vista institucional, na medida que o nosso orçamento da Fresp está aproximadamente em 400 milhões de reais por ano. Nós temos mais de 200 funcionários e a gente faz um trabalho de representação política, mas também de melhoria da qualidade de vida, de assistencialismo, para melhorar, né, a qualidade de vida dos auditores fiscais, seja pelo nosso plano de saúde, nossa carteira de seguro, de previdências, os nossos clubes, mas também a gente faz um trabalho muito legal de assistência social, sendo que os auditores fiscais eles doam um percentual do seu salário voluntariamente, e a gente tem o Fundo de Assistência Social, que é o Fundo da Fresp, que nesse mês, por exemplo, a gente está distribuindo R$1.400.000 para aproximadamente 42 entidades de assistência social no estado de São Paulo. Também eu tenho a honra de presidir a Febrafit, que é uma entidade que está em Brasília e que congrega, além da Fresp, outras 26 associações do fisco no Brasil. Então a gente tem representação no Brasil inteiro. Lá é um trabalho bem de representação política, mas nós também temos, por exemplo, o Prêmio Nacional de Educação Fiscal, que ele já está na sua 10ª edição, com o apoio da Rede Globo, do Ministério da Educação, do Ministério da Economia, do Tesouro Nacional e de muitas instituições como o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que nos ajuda a promover a cidadania fiscal no país. Esse ano estamos com 240 projetos inscritos em 24 estados da federação. Bacana. E a gente entrega recursos em dinheiro e a premiação vai ser na CNI, na Confederação Nacional da Indústria, esse ano, e eu espero contar com vocês lá. Que legal, bacana. A gente tem também o Tributário, que eu acho que isso vai nos aproximar também, que é um prêmio que a gente criou na minha gestão ainda, estamos na 3ª edição, que premia a administração tributária em projetos que melhore a relação entre o fisco e o contribuinte. Só estão elegíveis projetos que desburocratize, que melhore a comunicação entre fisco e contribuinte. Se um auditor fiscal faz um auto de infração bilionário, não está elegível ao tributário, porque é a finalidade dele e a obrigação dele. Porém, se tem um projeto, como por exemplo nos conformes aqui em São Paulo, ou como teve o ano passado e ganhou a liberação acelerada de créditos acumulados para os contribuintes, esses projetos são elegíveis ao tributário. Sim. Porque a gente vê o fisco fazendo entregas relevantes à sociedade. Contribuinte. É esse o nosso direcionamento, é isso que a gente acredita que vai além, né, do financiamento público, mas vai promover também a boa imagem do fisco perante o governo e a sociedade. Legal. Extremamente importante, né? Obrigado. Bacana. Bom, vamos lá, Rodrigo. Vamos começar a falar um pouquinho, então, do nosso tema de hoje. A gente pediu para você vir aqui, né, conversar com a gente, fez esse convite especial para você, para falar sobre comitê gestor. A gente tem falado muito aqui, né, no Tributalk sobre reforma tributária, já trouxemos algumas pessoas importantes falando sobre reforma, inclusive o secretário especial da reforma, o Bernardo Api, esteve aqui com a gente. Mas um ponto bastante polêmico da nossa reforma tributária, desse novo ordenamento jurídico que a gente está criando no Brasil, é o comitê gestor, né? Bastante polêmico, muitas críticas, e eu tenho visto aí muitas críticas muito baseadas em desinformação, principalmente. Eu acho que a crítica ela é válida, ela é sempre importante, a gente precisa aprimorar o sistema pela crítica, mas as críticas elas estão sendo feitas muito num nível raso, né? Sem conhecimento de causa. Então, a gente queria aprofundar um pouquinho com você, que esse é sempre o nosso objetivo aqui no Tributal, que é aprofundar os temas, para falar um pouquinho sobre comitê gestor. E aí eu queria que você começasse a explicar para a gente o que é o comitê gestor, o tal do comitê gestor que todo mundo fala por aí. Legal, é muito importante esse esclarecimento.
realmente a gente tem medo do novo. É da natureza humana ter medo do desconhecido. Então, nesse sentido, o Comitê Gestor realmente é uma instituição nova, um novo modelo de arrecadação no país e, quiçá, no mundo. É claro que a gente pegou como exemplo, e eu posso dizer com toda a tranquilidade, o Bernard Api, por exemplo, que é um amigo, poderia referendar isso, que a gente participou dos debates e oferecemos, né, ao debate público a ideia do Comitê Gestor. Na época não se chamava nem Comitê Gestor, a gente queria criar um Conselho Nacional da Administração Tributária, só que os políticos ficaram com um pouco de medo, um nome muito pesado, e aí falaram, não, vamos fazer um comitê, porque está acostumado já com o Comitê do Simples Nacional, sabe que o poder é mais restrito do que seria um conselho, né, federativo, era conselho federativo. Bom, basicamente, a gente pegou, né, ideias da União Europeia. A União Europeia tinha 27 países que atuam num único imposto de forma articulada com as diretivas da União Europeia. A União Europeia, existe um órgão supranacional lá que faz diretivas do IVA e que os países devem seguir para continuar na União Europeia. Mas é claro que o nosso vai muito além disso, por exemplo, centralizando a arrecadação. Enquanto que na União Europeia, cada país tem a sua arrecadação e é uma forma diferente de atuar. Porém, qual foi a grande discussão, né? A discussão é porque no Brasil, diferente da União Europeia, nós temos um país com 3 entes federados e que o IVA, ou IBS, seria de competência de estados e municípios. Então, nós teríamos 27 estados com competência ativa de fiscalizar e também 5.568 municípios aproximadamente com essa competência. Criaria uma complexidade gigantesca. Um contribuinte, imaginem vocês contadores, que toda vez que um auditor fiscal bate na porta de uma empresa é aquela correria de um funcionário ou o próprio dono da empresa ligando para o contador tem que parar tudo o que está fazendo, correr na empresa para assessorar, fazer esse meio de campo. Imaginem vocês se nós tivéssemos um IBS onde 5.600 sujeitos ativos e corpos fiscais pudessem fiscalizar a mesma empresa. Porque na medida que a gente muda o imposto da origem para o destino, hoje, por exemplo, uma empresa que está em Americana, a Goodyear, é a maior fábrica de pneus do mundo até há pouco tempo atrás. Eu acho que é a única fábrica de pneus da Goodyear no Brasil, que vende para todo o país. Uhum. Hoje ela recolhe para o estado de São Paulo, uma grande parte. Imagina essa empresa com o imposto no destino ter que recolher guias para todos os municípios e todos os estados que ela transaciona, na medida que o imposto tem que ficar para aquele município e para aquele estado. Ou para o contador ter que apurar todas essas guias e mandar, né? E mais do que isso, por ser um imposto não cumulativo, o imposto tem que ficar resguardado até o consumidor final. E não há ambiente de confiança federativa no Brasil para acreditar que um governador vai passar o dinheiro para outro caso aquele governador tenha débito e o outro tenha crédito nas operações. Não há ambiente de confiança para que um município passe por um governador ou um governador, ainda mais de outro estado. A gente tem exemplos no Brasil, por exemplo, Minas Gerais, deixou de repassar a cota parte de ICMS para os seus municípios. Os seus cidadãos estavam sendo afetados. Imagina o governador de um estado tendo que passar dinheiro para um município do Piauí ou do Maranhão, de qualquer outro, ou de São Paulo. Não tem enforcement para isso. Uhum. Então ficaria um ambiente de insegurança jurídica e também nós teríamos, no limite, a gente fez essa conta, a Goodyear podendo ser fiscalizada por 13
fiscos por dia. Por dia, porque empresas grandes elas acabam caindo no critério de relevância de todas as administrações tributárias. A Ambev, sim, as grandes empresas poderiam receber 13 fiscais. Seria inadministrável para os contribuintes, para os empresários e para nós do fisco. Então, surgiu essa ideia e câmeras de compensação, de passar recurso, não funcionava, porque não tinha esse enforcement. Criou-se esse modelo de comitê gestor. Então, deixar bem claro aqui. Primeiro, claro que a reforma tributária ela acabou caindo numa discussão ideológica, como tudo cai no país, porque o ambiente político está muito polarizado. Mas a reforma tributária ela começou em 2018. O projeto era PEC 45 de 2018, que começou em outro governo e terminou nesse governo. Não é um projeto de nenhum governo. É um projeto da sociedade. Foi projeto de Estado, né? E foi construído pela sociedade. O CECIF, a Fresp, a Febrafit participaram e várias instituições participaram com o Cefaz, a CNI. Foram instituições da sociedade civil ou de entes federados que se organizaram e fizeram um texto, e o Baleia Rossi, o nosso deputado aqui de São Paulo, de Ribeirão Preto, presidente do MDB, grande ator nesse debate, entregou ao parlamento esse texto que foi rodando e acabou sendo aprovado, e tinha 110 também no Senado, que foi outro texto de autoria do Alcolumbre, e é um projeto de Estado. Bom, outra questão que é muito relevante, que as pessoas... Então, assim, vamos tirar a questão ideológica. Vamos para a questão agora intrínseca, técnica, material do Comitê Gestor. O que diz lá na Constituição Federal? Quem integra o Comitê Gestor? Estados e municípios. A União não faz parte do Comitê Gestor. É importante deixar isso claro. Porque as pessoas falam, vai centralizar, está levando para Brasília. Não é só uma outra forma de gerir, como já pregava a Constituição Federal. A Constituição Federal já dizia que as administrações tributárias são essenciais ao funcionamento do Estado e tem que exercer as suas competências de forma integrada, compartilhando sistemas, compartilhando base de dados. Nós não fazíamos em caixinha, gerando complexidade. Deixa eu te interromper para te fazer um questionamento a respeito de muitas críticas que a gente ouve exatamente nesse ponto que você está comentando, que envolve também a questão da polarização da discussão política, que é uma crítica no seguinte sentido: fala, olha, como dá para confiar que o governo, que uma arrecadação que vai ser federalizada, como se diz, vai ser repassada de forma adequada para estados e municípios, principalmente em momentos de discussão política ou de eleição, ou de um prefeito que está se posicionando de forma mais veemente contra o governo federal, ele não pode sofrer uma sanção, né, ou algum tipo de corte, de repasse de gastos, porque isso vai estar dentro vai estar em Brasília esse dinheiro, e não vão repassar isso lá para a prefeitura tal, porque ele é crítico ao governo. Então isso são coisas que a gente escuta e que é importante que você está falando, porque o governo federal não participa do Comitê Gestor. Não tem. Então, deixar bem claro, o secretário do Tesouro Nacional da União não participa do Comitê Gestor. O ministro da Economia não participa. O secretário da Receita Federal não participa. O presidente da República não participa. Só vai poder indicar conselheiros ou representantes para o Comitê Gestor governadores e prefeitos. Então, isso deixa muito claro, né, que a União não participa. E também deixar claro que existe uma regra de negócios. O Comitê Gestor, a grande diferença é que naquele outro modelo de que uma empresa ia pagar para um estado e depois esse estado ia ter que passar para o outro estado, por exemplo, para um município conforme uma câmara de compensação, para este modelo, é que os governadores e prefeitos têm outras responsabilidades. Eles têm que pagar a folha de pagamento, eles têm que pagar saneamento básico, têm que pagar fornecedores e muitas outras coisas das suas obrigações políticas. Foram eleitos e têm uma série de compromissos com a prefeitura ou com o governo do estado. Comitê Gestor não. Comitê Gestor é um
órgão muito pequeno mesmo. A gente está falando de 300 a 500 funcionários para o Brasil inteiro. Com orçamento pré-definido, já fala, está na Constituição, que 0,2% da arrecadação do IBS fica para a gestão do comitê gestor. Tem um orçamento definido. Todos os outros 99,8%, ele não pode fazer nada com aquele recurso e ele tem que repassar imediatamente para os estados e municípios, tão logo a gente identifique quem é o consumidor final da mercadoria. Qual é a outra grande sacada do comitê gestor? É porque, como é um imposto de débito e crédito, a gente não saberia para onde é o destinatário daquele recurso, qual é a fazenda pública detentora daquele direito, até se dar o consumo final. Então, uma empresa vai transacionando, então, sei lá, uma mina de ferro, vende para uma siderúrgica, que vende para uma outra empresa de usinagem ou de chapa, que vai vender para uma automobilística, até saber onde o carro foi consumido, aquele imposto não vai transitar por nenhum tesouro de estado e município. Vai ficar no comitê gestor para garantir que quando o carro foi comprado, identificou o CEP do consumidor final na nota fiscal, o comitê gestor repassa para o município e para o estado aquele recurso. E olha só a grande evolução que a gente quer trazer para o sistema. Se esse carro que foi produzido, sei lá, em Sumaré ou na Bahia, for exportado, aquele dinheiro já vai em 90 dias, no máximo, diz a legislação, de volta para o contribuinte. Esse sistema hoje de crédito acumulado, que é um problema para o fluxo de caixa das empresas, acaba. Porque hoje o governador tem que decidir, ou o secretário de Fazenda, melhor dizendo, se vai pagar a folha de pagamento, se vai investir em saneamento, em asfalto ou em segurança, ou vai devolver o dinheiro para o contribuinte que ele tem direito. E muitas vezes represa o crédito. E o comitê gestor, além de permitir uma integração da fiscalização para que não tenham 13 fiscais por dia numa empresa, para que garanta que o recurso chegue aonde tem que chegar e não fique dependendo de estados e municípios repassar o recurso um para o outro sem enforcement necessário para isso, também vai garantir que o recurso chegue no lugar e, caso não seja o caso, volte para o contribuinte que tem o crédito acumulado. Rodrigo, então, antes da gente entrar na questão bem operacional, só para a gente dar um passinho atrás, os representantes. Quais são os papéis? Os representantes dos estados e dos municípios, se você tiver de cabeça, quantos são? O que é que eles fazem? O que eles estão lá para quê, exatamente? São eles que vão destinar, eu tenho dinheiro em caixa. Qual que é o papel desses representantes dentro do comitê? Perfeito. Olha, são 54 conselheiros que vão ser um sistema bicameral, 27 de estados e 27 de municípios. E para uma aprovação tem que ser aprovado pelas duas câmaras. Dos estados, 27 estados, 27 conselheiros. Sistema federativo, muito tranquilo, um representante de cada estado. Já diz na legislação quem vai ser: o secretário de Fazenda ou o primeiro na sucessão, como, por exemplo, aqui em São Paulo, o subsecretário da Receita Estadual, que é de carreira. É um auditor fiscal pela lei. Luiz Márcio? Hoje é o Marcelo Bergamasco. Faz um mês aproximadamente que houve a mudança. Então é isso. Ou Samuel Kinoshita, em São Paulo, ou Marcelo Bergamasco. É isso que diz a legislação, está fechado. Então a margem do governador é muito pouco de indicar. Ou um ou outro, ou se ele quiser indicar um terceiro, que mude o secretário de Fazenda. Ou o subsecretário, ele tem esse poder. Dos municípios, aí já é um pouco mais complexo. Porque nós temos 27 conselheiros e 5.568 municípios. Como será a escolha desses 27? Por eleição. As eleições são formadas chapas
pelas entidades representativas, seja a Confederação Nacional dos Municípios, seja a Frente Nacional dos Prefeitos. A Frente Nacional dos Prefeitos congrega os municípios maiores, acho que acima de 200 mil habitantes. E a CNM congrega a grande maioria, todos os municípios. Como é que vai ser essa eleição? 14 eleitos por número de habitantes, por número de municípios. O município de São Paulo tem 1 voto e o município de São Luís do Paraitinga, aqui no interior de São Paulo, tem 1 voto. Então, 5.568 votos, vamos eleger os representantes 14 dos municípios. Os outros 13 por habitante. Então, São Paulo tem, estou chutando, 11 milhões de votos e São Luís do Paraitinga tem 15 mil votos. E aí elege os outros 13. Então, tem um critério populacional e um critério de número absolutos. Nos estados não tem, mas para as deliberações nessa Câmara tem essa regra. Então, por exemplo, qualquer questão vai ser aprovada no Conselho quando for aprovado por 2 critérios. Tem que ter no mínimo metade dos conselheiros, mas que essa metade represente no mínimo metade da população brasileira. Então, se pegar, por exemplo, os grandes estados, 7 grandes estados, eles barram qualquer decisão, porque eles têm mais de metade da população. Isso é importante, porque eu já vi alguns secretários de Fazenda Municipal preocupados com essa questão de uma eventual representatividade excessiva de municípios pequenos, pela questão dos 14 representantes que podem advir do número absoluto de votos, porque como são 5 mil e tantos municípios, né, eles podem se articular, obviamente, e eleger todos os 14 de pequenos municípios, né? Aliás, essa é uma tendência que pode acontecer, né? Então, existe essa preocupação. Mas como a decisão vai ter que representar um número X da população brasileira, talvez isso seja uma trava, né? É verdadeiro, mas também é verdadeiro. Tá certinha a análise, mas também é verdadeiro que o protagonismo no debate muitas vezes se dá em torno das grandes figuras. E os grandes municípios acabam levando vantagem. Quando entra um prefeito de São Paulo numa reunião da CNM, por exemplo, ele tem um destaque natural, um magnetismo, vamos dizer assim, que é próprio das autoridades. Não que exista hierarquia, mas é o reconhecimento. E eu acho que isso ajuda a fazer articulações políticas em torno das grandes figuras naturalmente. Mas é verdadeiro que os pequenos municípios talvez tenham uma representação maior. Mas também, Antônio Carlos, o país é um país com grande desigualdade social, inclusive grande desigualdade regional. Olhando sobre uma outra ótica, talvez seja um ponto de equilíbrio para que a gente tenha também municípios menores buscando recursos, qualidade de vida, como os municípios maiores. Eu não estou fazendo defesa dos municípios menores, é só um fato que existe no país. Então, esse comitê, eles vão criar regras, basicamente. Esse é o conceito, aprovação de software, aprovação de regras tributárias, ou, como você usou o termo, de regra de negócio. É isso que o comitê vai fazer, exatamente. Não é a gestão financeira em si. Olha, vamos lá. Na Constituição Federal já diz quais são as competências do comitê gestor. Então, tem algumas competências maiores que essas. Mas, basicamente, aprovadas as legislações complementares que estão agora rodando no Congresso Nacional, PLP 68, que já está no Senado, e o 108, que está terminando na Câmara dos Deputados, não vai ter outras legislações infralegais. Legais. Porque a gente está acostumado hoje que tem a Constituição Federal, depois tem a Lei Candir, que trata do ICMS, e depois as legislações estaduais. Em São Paulo tem, não vai ter isso. Não vai ter o RICMS em São Paulo, o decreto, não vai ter. Toda essa regulamentação, quero crer... Tem um RIC-IBS agora, pro país, né? Vai ser feito pelo comitê gestor. Mas eu quero crer
que isso é um ganho enorme para a sociedade, que vai ter uma fonte legal ou infralegal para consultar e evita uma série de duplas interpretações ou divergências entre um estado e outro, que um estado acha que é dele, o outro estado acha que é do outro recurso. Não vai ter isso, vai ter uma uniformização de entendimentos. Agora, qual é o papel do comitê gestor? A arrecadação é um grande papel, que é o que você trouxe. Essa função de todos os contribuintes pagarem uma guia para o comitê gestor e saber que está pagando corretamente, depois o comitê gestor que se vire para distribuir o recurso. Hoje, muitas vezes, o contribuinte tem dúvida. Peraí, isso daqui é para o estado A ou estado B? É para o estado ou para o município esse daqui? Está na Lei Complementar 116 ou não está? E gera diferencial dúvidas. De alíquota de um estado para outro, tudo isso acaba. Exatamente, gera dúvidas de interpretação e insegurança jurídica, fonte de litígio. Não vai ter mais. Qual que é a alíquota? Qual que é o contribuinte, o destino? Paga para o comitê gestor e o comitê gestor faça a interpretação. Agora, também julgamento. Porque senão teríamos possibilidade de interpretações distintas e guerra fiscal em julgamento. Segura o julgamento um pouquinho. Tá bom. Segura o julgamento um pouquinho. Vou te perguntar já sobre a questão de julgamento. Deixa eu te perguntar uma outra coisa antes do julgamento para encaixar com algo que você falou agora e que a gente acabou de comentar. Eventualmente não, mas a gente deve ter um regulamento do IBS, provavelmente. E uma coisa que a gente vem falando bastante nessas palestras todas que você comentou, que a gente fez aí pelo Estado de São Paulo, que é um aspecto extremamente positivo e interessante da reforma tributária, que é a questão da legislação única, né? Você trocar legislação de 27 estados, de 5.570 municípios, de PIS e COFINS, que é uma maluquice, né? De IPI, tudo isso por uma legislação única, isso é um benefício para o país absurdo, né? Para a melhoria do ambiente empreendedor, para a entrada de novos investimentos, né? De investidores externos que entendem que o Brasil, que é uma barreira, né? A barreira regulatória é um dos fatores de decisão dos países para investir, né? Em outros lugares, para ampliar suas fronteiras, e muitos empreendedores de fora do país, né? Evitam o Brasil pela questão regulatória, porque aqui é muito difícil. A gente tem uma piadinha, né, que fala que o Brasil não é para amadores, né? Isso é muito complicado. Então, voltando para essa questão, em que medida o regulamento do IBS pode ser diferente do regulamento do CBS, ou eles vão ser absolutamente iguais? Porque a gente sabe que o CBS, por exemplo, não tem algumas necessidades ou características como a gente vê no regulamento de ICMS ou de ISS sobre circulação de mercadorias ou coisas assim. A gente pode ter alguns aspectos no regulamento do IBS que se diferenciem do regulamento do CBS, ou eles devem ser iguais? Olha, é uma pergunta complexa, porque cada ente federado não se sujeita a outro, né? Então a União não se sujeita às deliberações do comitê gestor. E também é verdade, o comitê gestor não se sujeita às deliberações da Receita Federal ou da União. Até isso guarda o Pacto Federativo em alguma medida. Deve ser assim, e isso nos dá aquela segurança de que um estado, um município não pode ser prejudicado e tal por deliberações da União. Então, não dá para ter tudo, né? Então, se por algum lado a gente quer resguardar o Pacto Federativo, as competências, existe, sim, o risco de haver situações distintas do regulamento do IBS e da CBS. E vai haver. Por que eu falo que vai haver? Porque a CBS é um tributo para um Estado unitário. Tanto faz qual é o destino, tanto faz qual é a origem para eles. O que eles sabem é que o recurso vai para a União. E acabou, é um cofre e está tudo certo. E às vezes, para o IBS, a gente vai precisar de mais informações, uma nota fiscal eletrônica, mais discriminação do contribuinte, alguma coisa a mais, que também não é nada que seja relevante hoje num ambiente eletrônico, ou mesmo
pode haver algumas especificidades que seja muito mais importante num ambiente federativo do que era um Estado unitário. Mas existe como antídoto ou vacina fóruns de harmonização. Acima do Comitê Gestor, acima da Receita Federal, foram criadas pela Constituição Federal fóruns de harmonização das procuradorias e das administrações tributárias entre Comitê Gestor e União. Igualdade de condições e que tem que ser aprovado por consenso, né? Não pode ser algo imposto. Então, nesse sentido, pode haver diferenças, mas que não sejam diferenças, por exemplo, a água incide CBS e não incide IBS. Né? Essas diferenças que a gente tem hoje, tão gritantes. Nas questões da obrigação principal, que seria o tributo, a gente deve ter uma harmonização muito possivelmente total. Ou seja, base de cálculo, fato gerador, alíquota, essas coisas, a gente deve ter uma definição. Tem diferenças também da essência do tributo, né? Considerando que o IBS é um imposto e a contribuição sobre bens e serviços é uma contribuição social para fins de seguridade social, a própria doutrina já diz que tem diferenças de decadência ou de prescrição de um e outro, que são sutis, mas que é mais na hora da fiscalização, da questão judicial, jurídica. Mas eu acredito que nas obrigações acessórias, quero crer que a gente vai conseguir fazer o contribuinte não ter, né, especialmente nesse período de transição, uma dualidade, uma complexidade ainda maior, tendo que conviver com ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI e IBS e CBS. Que a gente consiga fazer esse sistema apenas com a obrigação principal e emitir a nota fiscal, e a gente consiga, com nota fiscal eletrônica, e a gente consiga, através de sistemas de informação e uma regra de negócio, uma regra tributária simples, entregar para a sociedade, para os contribuintes, algo muito mais, como se disse, né, muito mais que melhore o ambiente de negócios que a gente tem hoje com essa complexidade dos impostos. Rodrigo, quem vai me fiscalizar? Vai ser o fiscal do estado, vai ser o fiscal da federal, vai ser o fiscal do município? Vão ser os três, vão marcar a reunião conjunta? Como que vai ser essa questão? Olha, como vai ser é uma grande pergunta também, porque o caminho se faz caminhando. A criação do modelo vai se fazer durante o processo. A gente está criando novo. Então tem que entender que vai ter uma flexibilidade, mas que a gente vai achar o ponto ótimo disso. Eu acho que a grande questão da mudança é perceber que o fisco está nesse processo buscando facilitar a vida do contribuinte. É isso que é o grande objetivo, sabe? A gente saiu, né? Eu quero crer, se não todo mundo, não dá para falar por todos os auditores, claro que não, mas pelas lideranças, pelas entidades de classe, quero falar pela Febrafit, pela Fresp, buscando o melhor ambiente de negócio, o desenvolvimento econômico do nosso país. Esse é o grande objetivo. Tem que sair da bolha, sabe? O fisco não pode ser hermético. Achar que a gente vai fazendo uma canetada, uma portaria CAT, o contribuinte que se vire para atender. Quem vai fiscalizar? Voltando à sua pergunta, Jorge. Olha, nada escapa do IBS. A verdade é essa. Quando você vê lá o que incide o IBS, é tudo. Qualquer transação comercial para bens materiais e imateriais, direitos, incide o IBS. Então, nada escapa. A gente vai trabalhar as três esferas conjuntamente. Eu quero crer que vai haver uma racionalidade e que a gente ache um ponto ótimo de eficiência para gastar menos recurso público, para dar uma melhor efetividade ao Estado e ao setor empresarial também, que não fique sendo fiscalizado, como você está querendo, né, com essa insegurança por estados, municípios e União. É claro que a União ela tem uma reserva de mercado. Ela não está sujeita ao comitê gestor. Porém, há um grande avanço que este imposto, o IBS, ele vai ser o grande imposto de arrecadação dos estados e municípios. Da União, ele é mais um. Eles têm um imposto de renda, tem IOF, tem grandes outros impostos que não vão acabar, a contribuição social sobre lucro líquido. Vocês sabem melhor que eu, os contadores.
para os estados e municípios é a grande fonte de arrecadação. Nós temos um contingente maior também, e o Estado tem expertise em imposto não cumulativo pelo ICMS. O contingente dos estados chega a uns 20 mil auditores fiscais, enquanto que a União, para todos os impostos, é 10 mil auditores fiscais aproximadamente. E há um mecanismo interessante que é emprestar provas. Então, se o fisco estadual faz uma auditoria e verifica na materialidade que houve venda sem nota fiscal ou redução da base de cálculo indevida ou qualquer coisa, aquele auto de infração ele vai ser remetido para a União, que ela não precisa fazer outra auditoria. Ela simplesmente vai pegar a materialidade, enquadrar nas penalidades que são diferentes. Mandar um auto de ofício. E mandar um auto de ofício. Então, possivelmente, não vai ser fiscalizado por vários, porque sendo fiscalizado por um, o outro fica ineficiente em mandar outro auditor. É mais fácil pegar as informações, os dados e resolve a questão. Entre estados e municípios, como é que a gente vai definir isso? O comitê gestor tem que coordenar para que haja um plano nacional de fiscalização. Selecione quais contribuintes são interessantes para todos os estados e municípios, ou a maioria deles, o critério de relevância. Então, possivelmente, estou falando possivelmente, vai ter um grupo de fiscalização de estados e municípios acompanhando a Ambev, acompanhando o CPFL, acompanhando Petrobras. Né? A Receita Federal já tem isso, são os grandes contribuintes. Os grandes contribuintes. Deve ter grupos de auditores fiscais acompanhando ano a ano a arrecadação mês a mês desses contribuintes grandes. Isso já resolve 60%, 70% da arrecadação desse imposto. Depois, existe uma competência suplementar. Se não tiver no Plano Nacional de Fiscalização, eu estou falando da minha ideia, da que a gente discute na FEBRAFIT entre auditores fiscais. Tem um compromisso aqui com o que vai sair no regulamento, porque não é a gente que vai escrever, mas... O comitê gestor não está nem formado ainda, né? Não tem nem os conselheiros, né? Os diretores que vão tocar. É importante falar isso também, que abaixo daquele órgão do conselho, ou da Assembleia Geral, que é feito por governadores e prefeitos, tem o conselho de 54, existem diretorias. E essas diretorias necessariamente são exercidas por auditores fiscais, ou existe uma diretoria de procuradores que é exercida por procurador de Estado. Aí fica fora da discussão política e são carreiras típicas, exclusivas de Estado que vão estar exercendo a sua função, e não prefeitos, governadores e assim vai. Bom, eu estava falando da fiscalização, né? Depois, o Estado de São Paulo pode perceber que uma empresa não entrou no Plano Nacional de Fiscalização, mas é relevante para São Paulo. Eventualmente, ela faz as operações internas, e aí São Paulo ou outro motivo, e aí São Paulo pode oferecer para o comitê gestor um pedido, né? Ou sei lá, ou pode simplesmente fiscalizar, ou pode fazer um pedido falando, a gente quer fiscalizar essa empresa. Algum outro estado ou município quer acompanhar essa fiscalização? Ou existir um ambiente de confiança que não precise ter esse acompanhamento, o que é o ideal. Ou pode ter um resort, por exemplo, em Mata de São João, lá o Iberostar, ou sei lá, qual que é lá, na Bahia, que não é interessante para o Estado, não é interessante para a União, mas é interessante para o município de Mata de São João, em Baçaí, né? E o município também vai poder falar, eu quero fiscalizar esse resort. E fazer a sua competência valer. E fiscalizar fora do Plano Nacional de Fiscalização, porque as operações locais são relevantes. Rodrigo, que para mim fica um pouco difícil entender, porque se o imposto só vai ser repassado mediante ao consumidor final, a fiscalização não teria que focar no consumidor final
e menos nessas empresas no meio da cadeia ou no começo da cadeia. Então você citou a Petrobras, por exemplo. A Petrobras, ela vai fazer a venda, ela vai fazer os repasses, mas vai gerar crédito para que chegue lá no posto de gasolina no consumidor final. A fiscalização não vai estar muito mais nos sistemas de pagamento, né? Lá na questão da movimentação do cartão de crédito, na movimentação bancária, nos boletos. Não seria mais nesse foco que a fiscalização vai trabalhar? Poderia ser assim, na Suíça. Aproveitando o Jorge, aqui a conversa que a gente estava tendo antes aqui, realmente na Suíça acontece muito fraudes em crédito, né? Tá. Hoje, a fiscalização em impostos não cumulativos, eu posso falar pelo ICMS com alguma propriedade, ela se dá muito mais no crédito do que no débito. Hoje, se você calcular o PIB do Brasil pelo crédito, o PIB é maior do que o verdadeiro. Estou usando uma outra piada, né? Os auditores fiscais mais experientes, eles falam, e vocês talvez saibam disso, que antigamente São Paulo tinha fiscalizações de fronteira, não é? Porque eles queriam pegar caminhão sem nota fiscal. Hoje, os auditores mais jovens têm um trabalho um pouco mais difícil, porque em vez de pegar caminhão sem nota, a gente está procurando nota sem caminhão, num ambiente virtual. Né? Nota fiscal eletrônica e nota sem caminhão rodando por e-mails e WhatsApp. Sim. E aí vai. Então, a bem da verdade, num imposto não cumulativo, muitas fraudes estão na geração do crédito, e aí você precisa, sim, acompanhar, especialmente os grandes contribuintes, se não há omissão de nota fiscal, se não há redução da base de cálculo, ou até majorar o crédito. É claro que a gente está criando antídotos também, como o crédito vinculado ao pagamento, o split payment, que são instrumentos poderosíssimos para inibir fraudes. Porém, talvez, né, a gente queira... Sempre tem criatividade, né? Sempre tem. Vou te perguntar daqui a pouquinho sobre o split também, porque eu sei que vocês têm algumas iniciativas, experiências lá nas suas entidades a respeito disso, né? Na Fresp e tudo. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta também, que eu acho que ela é importante, a respeito do contencioso. Né? Hoje a gente tem a questão aí do contencioso administrativo em todos os estados, uma série de tribunais administrativos, que agora com a criação do comitê gestor, eu imagino que a gente deva ter um tribunal administrativo nacional, né, que vá julgar todos os processos administrativos antes de ir para o judiciário de forma unificada no país. É isso mesmo? Como é que funciona? Acabamos com todos os tribunais administrativos estaduais? Como é que fica isso? Explica um pouco para a gente. Primeiro, né, não acabamos com os tribunais administrativos do país. Porque, por exemplo, o Estado de São Paulo, além do ICMS, ele tem TCMD e PVA. E esses impostos continuam na competência plena dos estados. Então, o TIT de São Paulo deve continuar julgando, pelo menos, com a legislação que a gente tem hoje, e PVA e TCMD. É claro que é muito pouco comparar com o volume e o tamanho do ICMS. Porém, eu quero lembrar do diferimento no tempo. É uma reforma tributária para ser implementada, né, num sistema phase-in, phase-out, que a gente chama, que vai entrar um sistema, uma rampa, e o outro vai sair também de uma forma que não onere a carga tributária e que seja dilatado até 2032. Então, lembrar que, começando a reforma tributária em 2026, criando o IBS e CBS, mesmo com uma alíquota pequena, 1%, os dois impostos, 1%. Sim, 0,901. Isso. O ICMS continua existindo e os contribuintes vão continuar recolhendo o ICMS até 2032. O fisco tem 5 anos para fiscalizar. Então, até 2037, a gente está fiscalizando ICMS ainda. E depois o contencioso administrativo, ainda mais 2 anos, pelo menos, aqui em São Paulo, de julgamento. Então, até 2039, 2040, a gente está com o TIT ativo, funcionando, fiscalizando o ICMS. Relativo ao IBS, tem que ser um tribunal único mesmo. Por quê?
para a gente não ter o mesmo problema que a gente tem hoje de guerra fiscal, de interpretações distintas, né, de forçar interpretações por interesses, muitas vezes políticos, ou de interesses entre, né, interesse político e interesse econômico concentrado. Muitas vezes um empresário, uma empresa consegue um benefício, poderia conseguir também um julgamento que o favorecesse, enquanto que o contribuinte outro que está em outro estado tivesse uma perda de competitividade, porque naquele outro estado o julgamento é distinto. Então, para isso, para ocorrer, para ter a manutenção da neutralidade, que é um princípio basilar da tributação e do imposto sobre o consumo, você ter uma uniformização dos julgamentos. Isso se dá num único órgão. Porém, nós, auditores fiscais, vocês, contadores, advogados, a gente não deve temer essa transição. Por quê? O que é o TIT hoje? Claro, é um tribunal com quase 90 anos. O ano que vem completa 90 anos e vai continuar, como eu disse. Super relevante. Mas o que a gente tem de mais caro é o conhecimento, é a cultura, são as pessoas. E as pessoas que estão julgando hoje no TIT, provavelmente são as pessoas que vão ser aproveitadas pela sua expertise como juízes para ser indicados para o julgamento do comitê gestor. A mesma coisa os juízes contribuintes, que são indicados pelas entidades de classe, vão continuar. Essa era outra pergunta que eu ia te fazer. Continua na mesma formatação, representantes do poder público, representantes dos contribuintes. Perfeito. A gente vai ter paridade. Olha, eu acho que para os contribuintes até melhor. Tá? Primeiro, a gente vai ter paridade nas instâncias de julgamento até a última instância, até aquela entidade que a gente está falando de fórum de harmonização. Quando a CBS interpretar de uma forma e o IBS interpretar de outro, a última instância de julgamento, o CARF e a última instância do comitê gestor, vai ter um fórum que vai dirimir como é que tem que ser a aplicabilidade, porque se tiver julgados distintos de dois impostos, no tempo tende a ser dois impostos distintos, porque a jurisprudência faz matéria também, né, no direito. Desculpa, a pergunta era... Sim, dos tribunais. Por que eu acho que melhora para os contribuintes? Porque as regras que são aplicadas no CARF estão vindo para os tribunais administrativos. Por exemplo, quando tiver empate nas votações, o contribuinte tem prazo para pagar sem incorrer em multa, em juros, em 12 meses. Então, existe uma facilidade para o contribuinte no julgamento administrativo também. Essa era uma outra pergunta que eu ia te fazer e você já acabou esclarecendo. A gente tem o CARF, né, do lado federal, como Tribunal Administrativo para tributos federais. Vamos ter esse Tribunal Administrativo Uno também para a questão do IBS. E aí, tendo decisões divergentes, a gente vai ter um fórum superior aí que vai trazer uma solução de divergência, vamos dizer assim, como a gente tem hoje em soluções de consulta, a gente deve ter uma solução de divergência entre essas decisões divergentes. É isso? Exatamente, O contribuinte pode entrar com recurso especial quando ele perceber que as decisões são divergentes para que force uma harmonização. Isso acontece na justiça, recurso extraordinário especial quando um TRF julga de um jeito e outro TRF julga de outro, pode subir para o STJ, o STF, para dirimir a dúvida entre os tribunais. Isso vai dar origem a uma nova Câmara, então? Um novo tribunal administrativo? Já está na Constituição, que é um fórum de harmonização entre Receita Federal e Comitê Gestor. Não seria necessariamente um novo tribunal? Não um novo tribunal, mas fórum já fala que não é uma institucionalidade. Eles têm que sentar e conversar. Entre membros de ambos os tribunais para poder harmonizar a decisão. Isso, perfeito.